guerra entre Israel e o Hamas está se intensificando, à medida que as tropas israelenses iniciam sua invasão terrestre. Mas essa guerra não é apenas entre esses dois lados, na verdade envolve vários países e grupos, todos com interesses e capacidades diferentes e todos com o poder de influenciar esse conflito. E neste vídeo eu quero mostrar a você cada um desses grupos. Quero mostrar quem são eles e o que eles querem, quais são os seus objetivos. Vamos te mostrar como essa guerra entre Israel e o Hamas pode se espalhar para outras partes da região e até para o mundo todo. Mas também vamos te mostrar quais são as chances de paz e de solução para esse problema. Mas antes, não deixe de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Agora bora pro vídeo. U.S. officials are worried that this could escalate beyond just a conflict between the Israelis and the Palestinians and could in fact become a regional war. A faixa de Gaza é um dos dois territórios palestinos. É lar de mais de 2 milhões de palestinos e é diferente da Cisjordânia. A Cisjordânia é dividida e governada por uma mistura de ocupação israelense e um governo nacional palestino. Gaza, por outro lado, é governada pelo Hamas, uma organização islâmica com uma ala miliciana cuja missão é resistir e se opor a Israel, lutar contra a ocupação israelense dos palestinos por quaisquer meios necessários, incluindo terrorismo e violência. O Hamas escolheu o dia 7 de outubro de 2023 para lançar o ataque mais mortal, derrubando o muro que cerca a faixa de Gaza e massacrando civis, em um ataque terrestre de foguetes contra Israel. Esse ataque terrorista matou cerca de 1.400 israelenses. Foi um massacre de vidas inocentes e foi o ataque mais mortal da história de Israel. Imediatamente após o ataque, Israel declarou guerra ao Hamas. Eles convocaram a força de reservistas de 360 mil soldados e começaram a bombardear a faixa de Gaza. Thousands of airstrikes and Gaza is now cut off from electricity, water and food. A sua missão declarada não é apenas revidar contra o Hamas, mas sim destruir o grupo por completo. Israel's furious strikes on Gaza are laying waste to entire neighborhoods. Israel diz que o norte da faixa de Gaza agora é uma zona de evacuação, que eles vão bombardear. E mandam uns 1 milhão de palestinos que vivem lá saírem, se evacuarem em direção ao sul. Mas os palestinos não podem sair dessa área. Sua fronteira ao sul é com o Egito, e o Egito jurou que não deixará ninguém entrar. O primeiro-ministro deixou esse ponto bem claro ao dizer que o Egito está disposto a sacrificar milhões de vidas para evitar que os palestinos entrem no Egito. Então, os ataques aéreos continuam, e Israel diz que está se preparando para uma invasão terrestre, para enviar tropas para a faixa de Gaza para atingir os combatentes e líderes do Hamas. Então, é nesse momento que o principal aliado de Israel entra em cena, os xerifes globais. O presidente Joe Biden acaba de pousar em Tel Aviv. A informação é: Joe Biden conversará já nas próximas horas com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente Joe Biden viajou para Israel e pediu ao primeiro-ministro israelense que não cometesse o mesmo erro que os Estados Unidos cometeram depois do 11 de setembro, enviando tropas para travar uma guerra árdua e fadada ao fracasso contra combatentes altamente motivados e acabando por lutar em cidades densas, onde os militantes e civis se misturam. Os Estados Unidos aprenderam que não importa o quão poderoso seja o seu exército, esse tipo de guerra é brutal e muito difícil de alcançar qualquer tipo de vitória. Os Estados Unidos também estão preocupados que se Israel invadir Gaza, isso desencadeará um conflito mais amplo no Oriente Médio. E é aqui que precisamos ampliar a visão para ver o resto dessa região. War between Israel and Hamas threatens to explode into the wider region. Se quisermos entender a geopolítica dessa região, temos que olhar para o Irã. O Irã é o país que quer ser o mais poderoso e influente do Oriente Médio. Isso o coloca em conflito direto com Israel, um país poderoso que possui armas nucleares e que também é um ponto de apoio para os Estados Unidos projetarem o seu poder no Oriente Médio, no quintal do Irã. Então,
há essa profunda inimizade entre o Irã e Israel, e por extensão, os Estados Unidos. Em vez de atacar Israel diretamente, o que seria uma catástrofe, o Irã se opõe a Israel financiando uma rede de grupos milicianos e governos anti-Israel e anti-judeus na região, fornecendo-lhes dinheiro e armas, como parte do que eles chamam de eixo da resistência contra Israel e, por extensão, contra os Estados Unidos. Um desses grupos no eixo da resistência é o Hamas. O Irã apoia o Hamas dando-lhes treinamento e dinheiro. E muito importante, armas, como os milhares de foguetes que o Hamas disparou contra Israel no dia 7 de outubro, como parte de seu ataque. Esse eixo da resistência existe para manter uma pressão constante sobre Israel, para fazer Israel pensar duas vezes antes de atacar o Irã. O Irã precisa que Israel pense que essa rede é uma ameaça crível, que eles agirão se Israel fizer algo que eles não gostem. Então, enquanto Israel bombardeia a faixa de Gaza matando todos esses civis, o Irã e seu eixo da resistência sentem-se pressionados a responder. Por isso, começamos a ver todos esses ataques de pequena escala por toda a região, visando alvos israelenses e americanos. Increasing attacks by Iranian proxies on U.S. forces stationed in the region. A maior parte disso acontece na fronteira do norte de Israel com o Líbano, lar do mais poderoso grupo proxy do Irã, chamado Hezbollah, uma organização política e militar com dezenas de milhares de soldados bem treinados. Eles estão armados até os dentes e são financiados pelo Irã. Eles têm mais de 100 mil mísseis de diferentes alcances, capazes de atingir quase todo o território de Israel. O Hezbollah é, na verdade, uma ameaça muito maior para Israel do que o Hamas em Gaza. E nas semanas seguintes ao ataque, o Hezbollah mostra que está pronto para lutar, atirando em instalações militares israelenses ao longo dessa região de fronteira. Israel revida contra o Hezbollah nessas escaramuças fronteiriças, ameaçando uma escalada. Eles lançam bombas em 2 aeroportos na Síria, aeroportos onde o Irã envia armas e suprimentos para o Hezbollah. Parece uma escalada, especialmente quando Israel move a maioria de seus soldados para cá e não para Gaza. Attacks by Hezbollah on Israel are continuing, with its fighters destroying an Israeli tank. Os Estados Unidos continuam a pedir a Israel a não invadir Gaza, temendo que a invasão terrestre ultrapasse a linha vermelha do Hezbollah e os provoque a invadir pelo norte, transformando isso em uma guerra de 2 frentes, que poderia se transformar em uma guerra de 3 frentes, se os palestinos na Cisjordânia se levantassem e começassem a lutar com os colonos e soldados israelenses que ocupam a Cisjordânia. The key to a spread of the conflict lies on the Israel-Lebanon border. If that becomes a second front, the entire region will then feel the heat. Às vezes uma guerra pode começar mesmo que ninguém queira isso. Isso parece contradizer o senso comum, mas é um paradoxo do conflito global. Paradoxo é uma situação que parece impossível ou ilógica. Nesse caso, parece estranho que uma guerra em grande escala possa estourar se nenhum dos lados tem interesse nisso, mas isso pode acontecer por vários motivos, como erros de comunicação, pressões políticas ou provocações militares. E nesse contexto, o que pode não ser óbvio é que o Hezbollah e o Irã, na verdade, não querem uma guerra em grande escala com Israel, que traria uma guerra para o Líbano, um país que vem se desmoronando sob turbulência econômica nos últimos anos, pela qual alguns libaneses culpam o Hezbollah. Uma guerra aprofundaria uma crise e aprofundaria o ressentimento pelo Hezbollah e ameaçaria a sua capacidade de operar no Líbano. E, no entanto, à medida que jatos israelenses continuam a bombardear a faixa de Gaza, matando todos esses civis, o Hezbollah e os seus patrocinadores iranianos têm que mostrar que estão dispostos a agir, que são uma ameaça crível, que tem linhas vermelhas que estão sendo cruzadas. Esse é um jogo mortal. É isso que os transforma em uma situação que ninguém pode controlar. Mas outro paradoxo do conflito global é que algumas ameaças de força podem, na verdade, difundir a tensão, podem estabilizar um conflito em escalada. Pelo menos essa foi a aposta de Washington. Enquanto Israel ainda debatia se deveria ou não enviar tropas para
Gaza, os Estados Unidos implantaram 2 grupos de ataque naval, um na costa de Israel e outro na costa do Irã. Esses grupos são compostos por enormes porta-aviões, acompanhados por navios de abastecimentos e guerra. Estamos falando de 15 mil marinheiros no total, vigiando enquanto esse conflito se agrava. Os Estados Unidos também preparam os seus sistemas de defesas antimísseis e preparam os seus soldados para o envio. É uma grande demonstração de força e é os Estados Unidos tentando usar o seu poder militar superior para enviar um sinal ao Irã e seus proxies de que eles estão lá e estão observando e que eles serão arrastados para qualquer conflito em escalada. E então, depois do aviso dos Estados Unidos, Israel envia tropas para Gaza. Any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. E então, depois do aviso dos Estados Unidos, Israel envia tropas para Gaza. Israeli troops and tanks advanced further into Gaza, engaged in urban combat. A invasão terrestre é mais limitada do que o esperado, mas é o que o primeiro-ministro israelense chama de segunda etapa em seu plano de destruir completamente o Hamas e a sua liderança. À medida que as tropas israelenses invadem Gaza, a grande questão era: o Hezbollah agiria? Eles invadiriam pelo norte e, surpreendentemente, eles não fizeram. E isso nos mostra 3 coisas que não estavam tão claras antes. Número 1. Mostra que o preço de uma guerra para o Líbano é enorme e que o Hezbollah está levando isso em conta. Eles prestam contas ao povo libanês e o Líbano não quer guerra. Também mostra que o Irã hesita em usar o Hezbollah nesse contexto. O Hezbollah é a sua carta mais poderosa para dissuadir Israel de atacá-los, e ao usá-lo para proteger os palestinos, eles os enfraquecerão o papel do Hezbollah como elemento de dissuasão, ou para dizer de forma mais direta, o que isso mostra é que o Irã se preocupa muito mais com a sua própria segurança do que com o destino dos palestinos. Mas a terceira coisa que isso mostra é que o Hezbollah acredita que Israel não terá sucesso em sua missão de erradicar o Hamas. Segundo um diplomata libanês que conversou com o New York Times, que o Hezbollah tem dito discretamente a seus parceiros que acredita que o Hamas está em uma boa posição e que ainda não precisa de ajuda do Hezbollah. E de fato, o próprio Hamas saiu e disse que está pronto, que se preparou para uma invasão terrestre, porque eles têm uma vantagem. Inevitavelmente, essa invasão terrestre significará atrair todos os soldados israelenses para um labirinto de cidades densamente povoadas, onde os combatentes podem se esconder facilmente e se misturar com os civis, sem falar na enorme rede de túneis subterrâneos do Hamas, onde eles podem se esconder, armazenar suprimentos e armazenar os seus reféns. The tunnels also have a psychological use, an unseen, unpredictable angle designed to keep enemies wondering when and where they'll be ambushed. For any Israeli ground offensive, this may prove the biggest challenge. It's a truly excruciating kind of warfare in every conceivable sense. Esta é uma situação que muda rapidamente. Eu não sei como o conflito está enquanto você assiste a esse vídeo, mas no momento o bombardeio de Gaza continua. O número de mortos de palestinos estão disparando. As pessoas estão ficando sem comida, água e suprimentos médicos. A ONU está condenando a resposta de Israel, dizendo que não há justificativa para o que o Hamas fez, mas que a resposta de Israel é demais e que muitos civis estão sendo mortos. Alguns na ONU estão até chamando as ações de Israel de possíveis crimes de guerra. E o mundo está pedindo uma pausa nos combates, um cessar-fogo que permita que a ajuda humanitária chegue à faixa de Gaza. Mas um cessar-fogo é algo que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que não está na mesa. After the horrific attacks of October 7th, calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. O Egito acaba de começar a deixar que estrangeiros e pessoas gravemente feridos na faixa de Gaza saiam e cruzem para o seu país, mas eles continuam a negar a grande maioria dos palestinos que permanecem presos dentro deste pequeno retângulo. Mas eles estão juntos com o Qatar ajudando a mediar entre os lados, facilitando um acordo que libertou 4 reféns que o Hamas havia capturado em 7 de outubro.
Por enquanto, o eixo da resistência do Irã se mantém dissuadido a escalar isso ainda mais. Continua ataques pequenos, mas calculando que um conflito mais amplo não vale a pena, especialmente quando os Estados Unidos movem suas tropas para a posição. É um equilíbrio delicado que pode facilmente se romper ou se descontrolar. Basta um erro de cálculo, um ataque que deveria ser apenas uma mensagem, mas que na verdade mata dezenas de pessoas e provoca uma resposta mais forte, que por sua vez provoca uma retaliação mais forte, que pode levar a uma escalada, a uma espiral para uma guerra catastrófica no Oriente Médio. E no meio disso tudo, pessoas e famílias que não queriam nada com isso, que não se importam com os cálculos geopolíticos e o equilíbrio de poder no Oriente Médio, milhões de pessoas confinadas a uma zona de guerra sem saber se a última coisa que verão será o próximo ataque aéreo dos jatos israelenses, reféns civis inocentes mantidos em túneis subterrâneos, sem saber se verão suas famílias novamente, e as famílias que estão de luto pela perda de seus entes queridos, que foram levados por esse conflito sem sentido. E na raiz disso tudo, os líderes encarregados de proteger o seu povo, mas que escolheram seguir políticas de divisão, ocupação e violência e ódio, os ingredientes que produziram essa situação atual. Então, por enquanto, vamos assistir enquanto o Oriente Médio afunda em um conflito cada vez mais profundo, e vamos esperar que as cabeças sensatas prevaleçam na tomada de decisões e que de alguma forma possamos evitar mais sofrimento e mais perda de vidas. Esse é o preparo para serem meses, se não anos de conflito nessa região, e eu vou acompanhá-lo para trazer mais informações. E o que você acha sobre os ataques de Israel? É desproporcional? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve responder pelas suas ações perante o Tribunal Internacional Penal, assim como o líder russo, o Vladimir Putin? Deixa aqui a sua opinião. E antes de finalizar o vídeo, eu vou te sugerir esse vídeo sobre a nova Guerra Fria que pode destruir a globalização, que vai aparecer aqui bem no canto superior do lado direito da sua telinha. Pronto, é só clicar e assistir. Tchau, até o próximo vídeo.